O sistema não mudou ele. Já tem outros que não, que saem e decidem e nunca mais voltam. Por quê? Porque eles decidiram. Você acha que um pai, ele cria um filho para ser bandido, para ir para a cadeia, para virar um marginal? De jeito nenhum, mas o filho escolheu. Então, até a gente tem que entender bem isso, que é uma coisa que as pessoas demoram para compreender. Quando a gente fala assim, a vontade de Deus. Então eu tenho, quando o Lucas nasceu, a Amanda, a Sabrina, qual que é a minha vontade como pai? Que eles tenham saúde, que eles façam boas escolhas, que eles sejam bem-sucedidos na vida, que eles no futuro trabalhem, casem, gerem filhos, sejam felizes. Mas aí no meio do caminho eles decidem outras coisas. Vou fumar, vou beber, vou virar ladrão, vou fazer isso. A minha vontade como pai é a melhor para eles. Mas quem que tem o poder de decidir? Até a profissão. Eu quero que meu filho seja isso. O filho escolhe outra coisa. Eu quero, a minha sogra sempre falou para a Cris, casa com homem rico, casa com homem rico. Graças a Deus a Cris escolheu boniteza e não dinheiro. Qual é a graça, Felipe? Você acha engraçado o que eu falei? A Cris escolheu boniteza e não dinheiro, vocês entenderam? Até porque tem uns irmãos aí que eu estou vendo que se feiura pagasse imposto, estava ferrado. Então, queridos, a gente tem que, primeira coisa, eu tenho que escolher mudar a minha vida. Pastor, eu queria tanto que o meu marido mudasse. Logo, logo ele muda, vai embora de casa e larga você. Aí você fica sozinho. Eu queria tanto que minha esposa mudasse, logo, logo ela muda também, vai embora e larga você chupando o dedo. Então, não é o marido, a mulher. Quando eu começo a exigir que o outro mude, eu estou errado, porque é eu que tenho que escolher mudar. E conforme eu vou mudando, aquela pessoa vendo a minha mudança, pode ser que ela também decida mudar. Sim ou não, porque também vai depender dela. E vai chegar um tempo que eu vou escolher se é vantagem eu estar com aquela pessoa ou não, porque ela não muda. Mas a minha parte eu vou fazer. Então, primeiro ponto é a gente reconhecer que precisamos melhorar, que precisamos mudar. Tem uma frase que diz assim, se melhorar é possível, então bom já não é suficiente. Como é que você fez o negócio? Ficou bom, mas dá para fazer melhor? Dava. Então por que não fez melhor? O bom é inimigo de quem? Do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Se eu posso fazer uma coisa ótima, mas eu fico satisfeito com o bom, eu não vou buscar o ótimo. Então nós temos que estar sempre buscando melhorar, querido. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso que Tiago diz que de onde vêm as guerras e pelejas? Dentro de nós mesmos. Semana passada nós falamos, estamos dentro da campanha, você é o maior problema da sua vida. Semana passada nós falamos de zona de conforto. É cômodo, gente. É gostoso não fazer exercício. É gostoso ficar na cama até a hora que quiser. É gostoso tomar banho de água quentinha, morninha. É gostoso comer a comida que você gosta, saborosa. Hoje eu fui comer na cadeia, almocei, o rango é bom, lá não ia para lá. Aí comi, deu vontade de comer mais, mas eu não comi. Por quê? Eu tenho que me esforçar. Aí tinha um pudim, sobremesa, comi o pudim. Adivinha, deu vontade de comer mais. E os caras que estavam comigo, estavam tudo comendo mais. Você não quer mais? Quero. Então pega. Não. Vocês entenderam? Eu quero, mas não é porque eu quero, eu posso. Eu quero e posso, mas não é porque eu quero, eu posso, eu devo fazer. Eu tenho que analisar o que vai ser bom para mim. Não, já foi o suficiente. Porque eu tenho que adaptar o meu corpo a se satisfazer com menos. Caso contrário, ele sempre quer mais. Então, é essa guerra que nós temos. Então, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Tomar banho de água gelada é gostoso? Lógico que não.
Mas o que eu faço de manhã? Eu estou tomando banho de água gelada. Por quê? Porque eu saio mais esperto, eu já saio mais elétrico trabalhando, porque senão você vai já cansado para o trabalho. Quando você toma um banho de água gelada, já dá aquela despertada. Aí falar assim, é gostoso. Lógico, se tiver um calorzão, é uma delícia tomar banho de água gelada. Mas logo de manhã ou à noite com friozinho, é gostoso tomar banho de água gelada? Não. Mas ajuda e faz bem para o meu corpo, me dá mais disposição para o trabalho. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra o que o meu corpo quer e estou dando um safanão nele, tomando banho de água gelada. Por quê? Porque ele tem que se adaptar com isso também. Se eu estou querendo melhoras, toda melhora ela vai requerer sacrifícios. Ela vai querer esforço. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto. É gostoso chegar em casa, sentar no sofá, ligar a televisão, assistir ratinho, assistir jornal, assistir um monte de porcaria. É cômodo, é gostoso, mas o que a gente ganha com isso? Eu falo para vocês, toda vez que eu assisto jornal, dá vontade de ir embora do Brasil. Então estou evitando. É podcast, é YouTube, é alguma coisa boa, é um jogo da NBA que é uma adoração a Deus, né? Porque tudo aquilo que é bem feito adora a Deus, os caras jogam demais, então você vê uma coisa bonita sendo feita, né? Até eu duvido vocês ir lá nos Estados Unidos assistir um jogo da NBA, né, Tigo? Já pensou ir lá assistir um jogo? É um show, um jogo de NBA, é um show. Aí eu fico lá assistindo, não, porque o cara matou a mulher, matou os filhos, enterrou no fundo do quintal. É o outro não sei o quê, é o outro que não sei o quê, é a polícia que não sei o quê, é bandido. É o Lula que vai prender vai soltar o ladrão e prender o mocinho, que agora mudou, inverteu, né? Aí você fica ouvindo isso, como é que você fica? Nós somos condicionados pelo que nós ouvimos e vemos. Então o que nós precisamos fazer? Selecionar. Já que aquilo que me domina, aquilo que me influencia, então eu vou escolher o que vai me influenciar. E aí eu começo a sair da minha zona de conforto. É fácil? Lógico que não é. Mas se eu quero mudar, se eu estou olhando que eu preciso melhorar e tenho que mudar, e eu não faço nada, e crente é terrível, porque crente ele aprendeu que Deus vai fazer tudo, então ele cruza o braço e fica esperando. Lembra que eu falei semana passada? Que confiar em Deus não é cruzar o braço e esperar. Confiar em Deus é fazer o que Ele manda fazer. É fazer o que é certo de ser feito. Até postei no Instagram hoje. Não é você fazer o que é fácil. Não é você fazer o que você quer. É fazer o que é certo. Essa é a nossa decisão. O que é fácil, o que eu quero, muitas das vezes é totalmente diferente do que é certo fazer. Então, semana passada falamos sobre zona de conforto. Essa semana eu escolhi, porque eu falei, eu não vou obedecer aquela ordem. Eu vou escolhendo conforme eu acho melhor. E hoje eu queria falar achando o seu propósito. Gente, isso é fundamental. Isso aqui é um celular. Ele foi criado com uma finalidade. Você falar com outras pessoas. Aí ele foi se melhorando. Ele tem o WhatsApp, ele tem o banco, ele tem e-mail, ele tem foto. Então aqui é uma câmera digital, é uma calculadora, é uma previsão do tempo, tudo aqui. Mas ele foi criado com qual a primeira finalidade dele? Falar. Você andaria com um celular que tem tudo isso que eu falei, mas que não fala? Que se você precisar ligar para alguém, você não consegue ligar? Faz sentido? A prioridade número 1 não é a gente ter o celular para poder se comunicar, falar com o outro, seja por voz ou seja por texto, que é o que a gente mais faz hoje. Ainda que ele tem calculadora, ainda que ele tem câmera digital, ainda que ele tem previsão do tempo, tudo, mas ele foi feito, a maior prioridade dele foi para falar. Esse é o grande segredo que nós precisamos entender. Quando Deus nos criou, Ele criou por um propósito maior. Só que no decorrer disso, nós descobrimos que nós podemos fazer muitas coisas, e podemos mesmo. Só que qual que é o problema? É quando a gente esquece a maior finalidade para o qual nós fomos criados.
Enquanto nós não descobrirmos isso e vivermos isso, a gente fica, como eu sempre costumo dizer, o cachorro querendo morder o próprio rabo. Eu não consigo descobrir algo que foi feito sem ser o Criador. Eu preciso que quem criou aquilo primeiro explique para que aquilo serve. Tem um monte de coisa que as pessoas inventam que você olha assim, você fica, rapaz do céu, para que vai servir isso? Aí o cara vem, não, isso serve para isso, para aquilo. Quem consegue explicar para você para que aquilo serve? Quem criou, certo? Se eu perguntar para o celular, para que você serve? Hoje a Alexa fala, né? Então não vou, o Google fala. Mesa, para que você serve? A mesa não vai me responder. Celular, por que você serve? Quem criou é que vai falar para mim para que ele serve. Sim ou não? Tá. Quem criou a cadeira vai me explicar para que serve a cadeira. Quem criou o microfone vai me explicar para que serve o microfone. Quem criou o ventilador, apesar de hoje a gente saber de tudo isso, mas foi quem criou que ele foi, o ar-condicionado. Criou para fazer o ar geladinho, o ventilador, para fazer vento, o microfone, para sair a voz. Mas é o Criador que determina para que serve. Não é o próprio objeto que decide para que ele serve. É quem fez ele. Quem aqui tem roda de carro pendurado na parede e a mangueira de água dobradinha nela lá? A gente não tem essa mania de pegar uma roda de carro, colocar na parede e colocar a mangueira de água nela? Mas foi para isso que a roda de carro foi criada. Ela foi criada para usar no carro. É mais ou menos isso, gente. Uma águia, ela jamais seria extremamente feliz se ela não voasse. Um peixe nunca seria realizado se ele não nadasse. Porque o peixe foi criado para nadar, a águia foi criada para voar. E quando a águia voa e quando o peixe nada, eles se sentem realizados, porque eles estão exercendo aquilo para o qual eles foram criados. Qual que é o problema do homem? Ele acha que ele decide para o que ele foi criado. E ele busca a resposta nele para que ele serve. Quando na verdade nós tínhamos que perguntar para quem? Para Deus que nos criou. Ontem eu estava vendo um podcast, eu vi uma frase que eu falei, como a gente aprende todo dia. Eu aprendi isso com o John Maxwell, lá em São Paulo, quando a gente foi lá 15 anos atrás. E ele falava assim, leia todos os dias, escreva todos os dias e aprenda todos os dias. E é isso mesmo, todos os dias a gente aprende uma coisa. E ontem eu estava vendo o China falar, né? É China? É o Ninja, o China, Ninja. E aí ele falou assim, mano, a pressa, e ele fala bem assim, linguagem dos manos. Já ouviu ele, Tigor? Ninja? Né? O Ninja, ele fala daquele jeito. Ele fala, mano, a pressa é inimiga da perfeição. Todo mundo conhece esse ditado, e não é verdade? Está aí os pintores que trabalham aí, se tudo que você faz correndo, você tem que fazer de novo e não fica bem feito. Porque a pressa vamos lá, gente, participa aí. Se a pressa é inimiga da perfeição, vamos pensar aqui. O que é perfeição? Ou melhor, quem é perfeito? Quem é perfeito? Quem? É o único. Tem mais alguma coisa perfeita? Só Deus. Então, se eu tenho pressa, eu sou inimigo de quem? Pastor, mas como assim? A gente na corrida... Querido, presta atenção. Você sabe a maior maneira de glorificar e exaltar a Deus? Fazendo as coisas bem feitas. Parece uma besteira, né? Mas é isso. Quando você faz bem feito, o cara pode ser ateu, ele pode não acreditar em Deus, mas se ele está fazendo bem feito, ele está glorificando a Deus. Qual é a alegria do pai? É ver o filho fazendo as coisas certas ou erradas. E quanto mais bem feito o filho fazer, o pai vai ficar mais contente
E se o filho fizer de qualquer jeito, relaxado, o pai não vai ficar triste? Então, vamos entender, começar por aí, como que a gente adora a Deus? Fazendo as coisas bem feitas. Aí a gente, na cabeça de crente, nós temos essa mania de achar que adorar a Deus é vir na igreja só, levantar a mão, bater palma, dar o dízimo, dar oferta, pronto, eu adorei a Deus. Não, querido. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós adoramos a Deus com tudo que a gente faz. Quando a gente parar com essa mania de achar que somos crentes só quando entramos daquela porta para dentro, que servimos e adoramos a Deus só quando passamos daquela porta para cá, só quando alguém abre e falamos, começamos o culto. Enquanto nós associarmos culto com frequentar uma igreja e levantar as mãos, nós vamos estar fora do plano de Deus, porque culto é vida. Eu vivo cultuando a Deus. Cultuar a Deus é acordar adorando, é ir trabalhar adorando, é pescar adorando, é tomar banho adorando, tudo adora a Deus. É que o Geraldo Rufino, ele fala, eu nasci milionário. Como você nasceu milionário se você nasceu dentro de uma favela? Sua casa era um barraco. Ele falou, não, eu nasci milionário, eu nasci ouvindo, enxergando, sentindo o cheiro. Eu nasci tendo uma mãe para me dar leite, ainda que depois ela morreu quando eu tinha 5 anos, mas eu tinha pai, eu tinha irmãos. Eu nasci milionário. Eu brincava na rua com os meus irmãos, eu tinha saúde, eu nasci milionário. Rapaz, mas como você nasceu milionário? Você nasceu na favela? Ele falou, eu nasci milionário, eu só não tinha dinheiro, mas eu sempre fui milionário. Riqueza não é poder aquisitivo. Riqueza é você estar contente, como Paulo fala em Filipenses 4. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abatido e sei também estar alegre. Sei ter em abundância, mas também sei estar em escassez. Posso todas as coisas que ele me fortalece. Quando você chega nessa maturidade, querido, você é o cara mais livre do mundo. Você é o cara mais livre do mundo. Então, para mim entender o meu propósito, eu tenho que perguntar primeiramente para quem me criou, para quem me gerou, para quem me formou. E aí eu busco nele a resposta para o meu propósito, porque eu só vou ser uma pessoa extremamente satisfeita quando eu estiver cumprindo o meu propósito. Por isso que você vai ver, vamos dar um exemplo. O cara é ator de Hollywood, ganha milhões, casado com uma mulher linda, tem dinheiro, tem fama, tem poder, não compra roupa. Por quê? Porque todo mundo dá. Não paga comida, tem dinheiro, mas não paga comida em restaurante, porque todo mundo dá. Você olha assim, o cara saudável, o cara tem personal trainer, o cara tem tudo, mas aí você vai ver, o cara morre de overdose. O cara morre de overdose. O cara não tem problemas sérios. Você fala, cara, mas o cara tem tudo. Por quê? Porque não adianta você fazer tudo e ter tudo, mas não fazer o seu propósito, aquilo para o qual você foi criado. Só quem te criou sabe para que você serve. Nós fomos criados por Deus e é Ele, o Criador, que sabe qual é o nosso maior propósito. Então, o intuito hoje é nós entendermos isso. E quando a gente descobrir isso, você vai ver que tudo fica mais leve. Não sei se nós vamos ter tempo, se não der tempo, nós vamos falar em mais uma quinta sobre isso, porque é grande, né? Eu anotei muitas coisas sobre isso. A gente pode fazer muitas coisas, mas a gente tem que se concentrar naquilo que realmente importa e fazer. O que Jesus ensina? Não adianta você fazer tudo e não fazer o que Ele manda. Você contrata uma pessoa para limpar a sua casa. Você contrata ela para limpar. Aí você chega lá, ela fez o almoço, cozinhou, bonito. Só que você olha, a casa está toda suja. E você já tinha comida na geladeira que você já tinha deixado. Não era para fazer o almoço, você queria que ela limpasse a casa. Apesar dela ter tido uma boa intenção e ter feito algo que não estava combinado, ela não fez aquilo para o qual ela foi combinado. Qual seria a diferença?
se ela limpasse toda a casa primeiro e depois fizesse o almoço. Aí ela agregou uma coisa a mais, mas ela deixou de fazer aquilo para o qual ela foi contratada e fez o que ela não foi contratada. Então não adianta nós fazermos 1000 coisas. Paulo diz em Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu desse toda a minha riqueza, todo o dinheiro do mundo, desse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada adiantaria. Então não adianta nós fazermos tudo se nós não fizermos aquilo para o qual Deus nos chamou para sermos e fazermos. E só Ele pode fazer isso. E por que a gente tem que entender isso? Porque eu posso escolher o carro que eu quero andar. Eu posso escolher a casa que eu quero morar. Eu posso escolher a mulher que eu quero casar. Eu posso escolher a roupa que eu quero usar. Eu posso escolher o relógio, a corrente. Eu posso escolher tudo isso. Eu consigo e posso escolher tudo isso. Mas eu não posso escolher o propósito da minha vida. Quem tem que escolher isso é Ele que me criou. Essa decisão não é minha, essa decisão é dele. E quando eu começo a entender isso, as coisas vão melhorando, as coisas vão clareando. Eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Isso como se diz, está no meu escopo lá de humano. Ele me deu esse livre-arbítrio para escolher tudo isso. Mas eu não posso escolher o propósito da minha vida. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, senão a gente inverte os nossos propósitos. O propósito da minha vida é ganhar dinheiro. O propósito da minha vida é ser bem-sucedido. O propósito da minha vida é conhecer o mundo inteiro. O propósito da minha vida é ir para o espaço, é conhecer a lua. Não, você pode ter sonhos e desejos para a sua vida, mas o propósito da sua vida foi Deus que decidiu. Foi Deus que escolheu. Sem Deus a vida não faz sentido. É isso que a gente precisa entender. Propósito é que venhamos ser amigos de Deus. Deus nos fez para completar algo que Ele estava sentindo falta. Deus, Ele tinha um coral que o adorava, e esse coral ele foi desfeito. E o propósito de Deus é reativar esse coral. Só que Ele não quis mais fazer essa complementação com anjos. Aí Ele decidiu fazer o homem para um dia completar esse coral. Só que Ele não podia pegar o homem e simplesmente colocar. Ele tinha que colocar o homem num estágio. Sabe, faculdade, na verdade? Vestibular. Então você tem que prestar o vestibular. Se você passar no vestibular, aí você vai. Até porque aqui nós vivemos quanto? 28 mil dias, que dá 80 e poucos anos. 28 mil dias é a média de vida dos seres humanos. Aí, nesses 28 mil dias, você fez um monte de barbaridade. Você não mostrou em nenhum momento adoração, fidelidade e amor para com Deus. Só se Ele for louco para levar você para viver a eternidade do lado dele. Se você já provou, em 80 anos, você provou que não gosta dele, que não se importa com ele, que não quer saber dele, por que Ele vai levar você para viver a eternidade com ele? Faz sentido? Se fosse casar com uma pessoa que você tiver certeza que ela não gosta de você, você casaria com ela? Hã? Não? Por quê? Porque você é inteligente. Então Deus é burro, né? Deus vai pegar uma pessoa que não gosta dele, não se importa com o que ele fala, não está nem aí com os mandamentos, com a regra dele, e vai levar para viver com ele a eternidade. Vocês estão vendo, gente, como se nós usarmos um pouco mais a racionalidade, as coisas elas vão se encaixando? Então não faz sentido. Deus não precisa provar nada para nós, é nós que precisamos provar para Deus. E na verdade a gente nem precisa provar para Deus, porque Deus já sabe. Mas Ele permite para amanhã ou depois nós não jogarmos na cara dele e falar que nós amamos sim. Ele vai falar: lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Senhor, o Senhor nos tirar do Egito, nós vamos te adorar, nós vamos te servir, não vamos ter outro Deus além de ti, o Senhor sempre será o nosso Deus. Aí Ele tira do Egito.
Chega no mesmo dia que eles estão saindo do Egito, tudo contente, não tem Deus como nosso Deus, chegam diante do Mar Vermelho. Que Deus é esse? Trouxe nós aqui para morrer? Era melhor ter ficado lá no Egito, porque agora nós vamos morrer aqui diante desse mar. O exército do faraó está vindo aqui, nós vamos ficar aqui presos, porque esse Deus, não sei o quê. Cara, vocês acabaram de falar que me ama, na primeira adversidade vocês já estão falando. Então, se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus mandou eles para o deserto para mostrar para eles o que estava no coração deles. Porque Deus já sabia. Para não dar aquela sensação que Deus é ruim e já matar todo mundo, Deus deixou ele se matando, sozinho no deserto. Daquela geração, só Josué e Caleb que entrou. Deus te levou para o deserto, como diz o Deuteronômio, para te humilhar, para mostrar o que estava no seu coração. Querido, é na hora que a coisa aperta que a gente se revela. Ninguém se revela na parte... A gente se revela na adversidade. Você mostra que ama um marido quando um marido não consegue mais te oferecer aquilo que ele proporcionava. Talvez uma casa boa, um carro bom, de repente tem uma dificuldade. O amor já muda. Então, como que a gente acha que com Deus vai ser diferente? Então, Deus tem um propósito na nossa vida. E é esse propósito que nós precisamos descobrir e deixar ele bem claro em nossos corações. Para quê? Para nós não errarmos, para nós não falharmos, para nós não fazermos com que a nossa vida não tenha sentido. Lucas, põe o Salmo 139, versículo 16. Depois nós vamos ver um texto em Efésios. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda sem forma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas. Então, olha que coisa interessante. Deus te conhecia antes de você se conhecer. Deus sabia quem você era antes de você nascer. Aí pega um pouco do gancho do que eu falei aqui domingo. Lembra aquela criança que nós apresentamos? Miguel, como é que era? É Davi? Davi Miguel, né? Vocês não trouxeram o filhinho hoje? Deixou em casa? Deixou com a babá? Né? Eu vi. Carinha do Odair, gente. Vocês viram o Davizinho? Né? Ele está mamando no peito ainda, Leninho? Não? Então, gente, antes, lembra que eu falei para os pais aqui? O que acontece? Tem muitas pessoas que elas sentem um trauma, uma angústia, porque os pais não queriam que ela nascesse. Ela foi um acidente, não foi algo planejado. É um trauma que essa criança muitas das vezes carrega, porque às vezes na épocas atrás, engravidou, tinha que casar. Tinha que casar. Sogra do Valdir meteu a garrucha na cara dele, assim, agora você vai ter que casar. Engravidou, tem que casar. Então, às vezes, aquela criança, ela foi gerada sem um amor. Vamos dizer assim, como muitos usam a linguagem, foi um acidente. Como que essa criança, ela cresce? Ela cresce com um sentimento de rejeição. Os meus pais não me queriam. Os meus pais não me amavam. Uma criança que vai para a adoção, por orfanato, que ele sabe que ele é órfão. Qual é o sentimento que ele tem? De orfandade. Eu devo ser tão ruim, porque eu ainda era bebê. E meu pai e minha mãe não me quis, me deram para um orfanato. Largaram eu numa porta de uma casa. Vocês não conhecem essas histórias? Quantas pessoas que depois vai procurar que é o pai e a mãe porque foi